queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra. Já pensaram quantas coisas bonitas estão por trás daquilo que a gente costuma ler, às vezes desatentamente? Estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, de autoria espiritual do Espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, e você está vendo aí as diversas capas que este livro já teve. São algumas delas, tem outras, mas assim você pode identificar na sua estante. Eu tenho esse livro, já vi, eu nunca li, mas já está lá. Pega o livro, começa a ler, acompanha com o nosso programa. Hoje nós vamos estar no capítulo 36. Nós já vimos na semana passada aquele momento em que o Mário Silva foi pedir socorro para a Antonina e, com a ajuda de Antonina, deliberaram visitar o casal, a Zulmira e o Amaro, lá onde eles estão morando. Agora, nós vamos acompanhar, então, o capítulo 36, cujo título é Corações Renovados. Vamos lá. 3 dias haviam corrido sobre a desencarnação, a libertação do pequeno Júlio. De novo, ao lado de Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos a sua profunda exaustão. O enfraquecimento progressivo havia imposto a ela perigosa situação orgânica. O próprio ministro Clarencio, depois de examiná-la, auscultá-la, anotou apreensivo: nossa irmã reclama socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo. A doente estava recebendo do ministro a assistência magnética quando Mário, Antonina e o Haroldo, filho dela, deram entrada na sala próxima. Nós deixamos o nosso instrutor com a doente, diz André, e fomos até a peça em que se efetuaria o encontro familiar. O ferroviário, o dono da casa, Amaro, e a filha faziam as honras da casa. Amaro, acolhedor, dava mostras de grande alívio. O sorriso, embora triste, era largo e espontâneo, demonstrando o contentamento interior de quem via terminar uma velha e desagradável desavença. Mário Silva, porém, ali estava constrangido e desajeitado, enquanto Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. O enfermeiro apresentou a jovem senhora e o filhinho como amigos particulares e depois, evidentemente instruído por Antonina, iniciou a palestra, comentando a penosa impressão que lhe havia causado o falecimento de Júlio e pedia desculpas por não haver reaparecido nos dias seguintes, como reconhecia que havia de ser o seu dever. A morte do pequeno o havia desnorteado. Caíra de cama, impressionado com o acontecimento que ele não esperava. Falava realmente comovido. Era sincero, porque, lembrando os últimos minutos da criança, seus olhos se enchiam de lágrimas que não chegavam a cair. Essa emotividade declarada, aliada à humildade sincera que Mário Silva deixava transparecer, tocava o coração de Amaro, que se abriu mais amplamente. Amaro então lhe disse: eu percebi a dor que o envolveu, Mário, no momento justo em que o nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura do amigo que há tanto tempo se distanciara de nossos olhos. Essa generosidade do ex-rival, que era o Amaro, não é? O ex-rival afetivo, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo.
as vibrações de afabilidade, de carinho, de benevolência, que se desprendiam do apontamento afetuoso, da palavra doce, modificavam o ânimo do enfermeiro. Mário passou a sentir um balsamizante desafogo, um aliviante desafogo. E enquanto Evelina, a filha de Amaro, se afastava para atender a madrasta doente, referiu-se o enfermeiro à tortura moral que o assaltara, assim que viu Júlio inerte, detendo-se na breve descrição do complexo de culpa que o acometera. Teria ele seguido com segurança a indicação do especialista? Teria se enganado porventura na dosagem da medicação? Na ligeira pausa que surgiu naturalmente, Amaro, o pai, tornou a falar, acrescentando bondosamente: você não tem motivo para tamanha preocupação, Mário. Desde a primeira visita do médico, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. E com dolorida resignação, ele disse: não é a primeira vez que eu atravesso uma provação dessa ordem. Há tempos atrás, sofri a perda do caçula do meu primeiro casamento, estranhamente afogado, numa de nossas raras excursões até a praia. Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, eu me apeguei à religião para não afundar, para não sossobrar, e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa experiência humana. Antonina, que estava ouvindo, interferiu otimista, dizendo: sem dúvida, sem o apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos, seja no crime, no vício, que eles não conseguem interromper? Eu também, disse Antonina, perdi um dos meus rebentos, um dos meus filhos, que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Com uma discreta satisfação, Amaro, o ferroviário, disse: nossa, que prazer escutá-la! Após afeiçoar-me com mais empenho ao catolicismo na leitura de Santo Agostinho, observo que abençoada renovação se fez em mim. E olhando Antonina com mais atenção, perguntou a ela: a senhora também é católica? Antonina sorriu, delicada, e disse: não, senhor Amaro. Em matéria de fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. Ah, sim, disse o anfitrião liberal, Jesus é o nosso porto. Não entendo a religião como um elemento separatista. A senhora, na condição de espírita, e eu, na posição de católico, possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol, brilha para todos. E a Antonina, entusiástica, disse: é muita alegria sentir-lhe a nobreza de alma. Na essência, desejamos ser cristãos sinceros, e a sua generosidade me permite entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. Amaro não conseguiu responder. Um táxi parou à porta e, de imediato, o médico da família entrou para a inspeção. Depois das saudações usuais, o médico passou ao quarto da doente
E como o dono da casa, Amaro, se propusesse a segui-lo, o médico recomendou a ele que ficasse na sala com as visitas, uma vez que ele tensionava submeter a doente a um meticuloso exame, pretendendo escutá-la a sós. Nesse momento, Evelina, a filha de Amaro, veio estar conosco e, acompanhando o médico com o nosso olhar, nós o vimos carinhosamente recebido por Clarencio e Odila, os espíritos que estavam cuidando de Zulmira, que se colocavam à porta do quarto. Depois disto, a conversação passou a desdobrar-se em torno de Zulmira. O marido, o chefe da família, preocupado, discorria, falava sobre a esposa acamada, realçando a delicadeza da situação. Zulmira, que adoecera com a enfermidade do filhinho, desde a morte dele, não mais se alimentara. Não obstante todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, ela se demonstrava alheia, no mais amplo desinteresse pela vida. Desta forma, ela enfraquecia de modo alarmante. Aqui vamos fazer uma pausa e vamos meditar sobre o que nós já vimos nesta primeira parte do capítulo. Estamos vendo agora o plano de Antonina ganhar forma, levando o enfermeiro que se sentia culpado pela morte da criança até o local onde estavam Zulmira, Amaro e a dor de terem enterrado um filhinho fazia 3 dias. Para Amaro, foi uma surpresa, já que Zulmira estava de cama, não viu a visita chegando, mas Amaro se sentiu surpreso quando viu Mário Silva, mas uma surpresa positiva. Ele se sentiu como que visitado por alguém que esteve nos momentos finais do seu filho. E sempre com o objetivo de ser agradável, realça essa alegria, enquanto que inspirado, instigado, orientado pela própria Antonina, que o havia convencido a ir, ele começa a comentar o porquê ele se sentiu impactado com a morte. Ele era enfermeiro, a função da enfermagem sempre é de tentar salvar, mas aquele momento em que a criança perde a vida praticamente nos seus braços, fez com que ele perdesse o equilíbrio. Por isso ele ficou acamado, diz ele ao dono da casa. Eu deveria ter vindo aqui antes visitá-los, mas eu fiquei muito mal. Eu padeci bastante. Aí, essa postura que era uma verdade, não é? E ao falar sobre esses momentos finais da criança, com os olhos cheios de lágrimas, isso impressionou bastante pela sinceridade, aquela emotividade verdadeira, aliada a uma humildade sincera, fez com que Amaro ainda se abrisse mais amplamente, reconhecendo que ele havia visto a dor do enfermeiro e que essa aflição o havia comovido, não porque só fosse um bom enfermeiro, um bom profissional, mas também por ser uma demonstração afetiva, que Amaro julgava que era um sentimento puro, desde que há muito tempo não estava mais na vida deles. Ao ser considerado generosamente pelo pai da criança, que ele achava que tinha matado, isto permitiu que o seu estado espiritual se sentisse acolhido. Esse desafogo, sendo tratado com tanta consideração, tanto carinho, fez com que ele se sentisse, como que aliviado, a ponto de ele, logo depois, quando ele viu Júlio morto, ele questionar a si mesmo da culpa. Será que não fui eu? Será que eu não segui direito o que o médico falou?
Será que eu errei a dosagem da medicação? Talvez eu tenha matado a criança. Porém, Amaro, ouvindo isto, disse a ele: não se preocupe com isto. Desde que o médico chegou aqui, eu tinha certeza que meu filhinho estava condenado. O soro foi uma tentativa. E não é a primeira vez que eu perco uma criança. Meu filho caçula, tempos atrás, do meu primeiro matrimônio, ele também morreu afogado. Eu quase enlouqueci, mas eu me apeguei à religião para não afundar. E quando ele fala isso, a Antonina, que também estava passando por uma experiência bastante importante do ponto espiritual, ela diz: ai, que bom! Se nós não tivermos apoio espiritual, nós não conseguimos nada. Não damos um passo no terreno da nossa harmonia. A morte, às vezes, do corpo, nem sempre é o pior. Quantos pais não lastimam a morte moral dos seus filhos? Veja só, morte moral, quando perdem os filhos para o vício, para a violência, para a droga, quando as crianças crescem e se tornam malfeitores, quando não seguem os conselhos do pai, que os pais tentam, mas não conseguem interromper aquele caminho. É a morte moral. Agora, ela vai falar da experiência pessoal. Ela não está falando da boca para fora. Ela também perdeu um filho, graças ao abandono do seu companheiro e da pobreza. Mas ela procurou acomodar-se à saudade sem revolta, porque a sabedoria de Deus é a que comanda tudo. Quando o Amaro viu que aquela senhora também tinha perdido um filho e que ela comungava da mesma visão superior, ele comenta que isso o ajudou. Ajudou graças ao fato dele ter se empenhado no catolicismo, que era a sua religião, na leitura dos escritos de Santo Agostinho, e que isso fez muito bem para ele. E naturalmente, vendo que a mulher também falava bastante, ele quis saber: a senhora também é católica? Ai, a senhora é católica? É. E você vê que, você que está aí, às vezes que você é espírita, alguém pergunta: ai, você é católico, né? Você fica constrangido: ai, será que eu vou falar que eu não sou católico? Aí você fala: não, eu sou cristão, mas não quer dizer o que você é, né? Olha só, com toda a clareza de alma, ela está na casa dele. O homem quase que afirma: a senhora é católica? Querendo dizer: a senhora é católica, né? E ela diz: não, senhor Amaro, não. Em matéria de fé, eu aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre, ou seja, Jesus é o mesmo. E então, percebendo que ela era uma pessoa muito esclarecida, o dono da casa disse: realmente, Jesus é o nosso objetivo. Eu não vejo a religião como um elemento que separe. A senhora, como espírita, eu, como católico, possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Eu acredito que a proteção divina, a providência de Deus é como um sol. Vale para todos, não importa a religião. Aí, veja só, enquanto eles estavam nisso, chega o médico. O médico vai vir para ver como está a dona Zulmira. Ele vai até o quarto, pede para o marido ficar, porque ele quer fazer algumas perguntas, só com a doente. E lá na porta ele é recebido pelos dois espíritos que estão cuidando de Zulmira, o ministro Clarencio e a Odila, a primeira esposa do Amaro. Vejam só que coisa bela. E uma vez que agora eles não podem estar lá no quarto, o próprio Amaro, marido, preocupado com a esposa, começa a contar para as visitas o que estava acontecendo. E ele diz que a esposa estava acamada. Desde a morte do menino, ela não aceitou qualquer alimento. Ela não tinha mais vontade de comer. Provavelmente, ela desejava ir embora. Era uma perda profunda para o coração da mulher. Não tinha mais interesse por viver. Isso acontece com muita gente. Eu conheço muitas pessoas que perderam entes queridos e que se deixaram abater, que se esqueceram de que primeiro, não morre aquele que partiu, continua vivendo. Essa foi uma experiência liberatória para ele, para ela. Aquele que está aqui continua tendo que experimentar os seus próprios caminhos para melhorar-se naquilo que é necessário. Então ele não tem, mesmo que fique triste, não tem por que desejar morrer.
Não tem por que ir unir-se ao outro. Alguns chegam, inclusive, a tirar a própria vida física, com a ideia de que vão se encontrar do outro lado. Agora, os espíritos superiores nos explicam, nas diversas passagens da doutrina espírita, que uma das coisas que não vai acontecer é esse reencontro imediato. O suicida cria uma barreira que impede que ele esteja em contato com aquele por causa de quem ele perdeu a vida física, ou ele tirou a própria vida. Ele vai ficar muito tempo longe. Essa é uma ilusão que os espíritos desfazem quando você estuda a doutrina espírita. A melhor forma de você estar junto daquele que você perdeu fisicamente é você continuar vivendo, você homenagear essa pessoa, fazendo tudo o que era bom e que ela fazia, respeitar os seus ensinos, seus bons exemplos, fazer as coisas com o coração agradecido àquele que foi, se é filho, se é pai, se é mãe, se é irmão, não importa. Recordá-lo como algo positivo. Isto é fundamental, porque nesse processo você está ajudando o outro espírito que está longe a sentir que você gosta dele. E ao mesmo tempo você não está produzindo nenhum malefício para si mesmo. E isso está matando. Zulmira está se matando, sem comer. E alguém tem que ajudá-la de alguma forma. Então agora nós vamos compreender como os espíritos estão trabalhando para que esta aproximação de Mário Silva com Amaro, com Antonina, com Zulmira, possa redundar em algo de bom. Mas isso vai ficar para o próximo bloco. Eu aguardo você daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, do nosso O Espírito da Letra. Vimos que agora o médico está fazendo uma avaliação da condição de Dona Zulmira. Mário Silva, Antonina, Amaro estão na sala esperando. E ele começa a contar, o marido começa a contar o que aconteceu com a Zulmira. É o que nós estávamos vendo e vamos continuar a ver aqui do ponto em que paramos. Acompanhe o texto. Como se quisesse dar notícias da sua vida particular ao atento enfermeiro, Amaro relacionou os desajustes psíquicos da companheira Zulmira antes da vinda do filhinho que a morte lhes havia arrebatado do convívio há poucos dias. Zulmira, que estava com a maternidade triunfante, como que havia se renovado. Revelava-se mais alegre, mais viva, readquirira a saúde plena. Com a desencarnação da criança, nova crise de contratempos havia lhe invadido a casa. A doença havia se asilado ali de novo, entre as quatro paredes. Mário Silva, que trocava olhares significativos com Antonina, de quando em quando se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões, ele, o enfermeiro, havia fantasiado Amaro, na sua própria imaginação, como se fosse um poço de orgulho e arrogância. E por muitas vezes, o enfermeiro se surpreendera em acaloradas discussões, brigando com ele, com o Amaro, em pensamento. Agora, reparava que o antagonista, o Amaro, era um homem comum. Tanto quanto ele, Mário Silva, necessitado de paz e de compreensão. O entendimento continuava ali mais afetuoso quando o clínico voltou à sala. Com o semblante torturado, dirigiu-se ao ferroviário Amaro, marido da doente, notificando: Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. A posição de Zulmira piorou muitíssimo nas últimas horas.
O soro aplicado desde ontem não trouxe o resultado necessário. O abatimento é enorme. Creio que é indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Amaro ficou branco. Ao ouvir tudo isso do médico, Antonina, que estava ali no ambiente, virou-se em silêncio para Silva, para o enfermeiro, como a dar a ele a informação de coração para coração. Mário, não hesite. Agora é a sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade. Mas ela não falou nada. Porém, Mário, mesmo acanhado, levantou-se maquinalmente e antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico explicando: Doutor, se a minha cooperação for aceita, eu sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que eu trabalho. Um telefonema seu ao pediatra amigo, a quem o senhor recorreu no caso do Júlio, pode confirmar as minhas palavras. E aí vocês veem a cena do Amaro vendo o médico, o Mário Silva pedindo para o médico aceitar a ajuda. Lá na cama está a Zulmira sendo atendida por Antonina, pela filha. E então, Mário Silva levanta os olhos para o seu ex-rival e disse em voz quase suplicante: Amaro, aceita, deixa que eu faça isso. Eu quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, agora somos todos bons irmãos. O chefe da casa, comovido, abraçou-o reconhecidamente. Ai, obrigado, Silva. Nada mais conseguiu ele dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, se colocou à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto Mário e o médico partiam velozes em busca do material necessário. Transcorrida 1 hora, o quarto da enferma se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Zulmira, admirada, reconheceu Mário, mas era tão grande a sua prostração, o seu desânimo, que ela não conseguiu demonstrar muito interesse ou desprazer em vê-lo. Ela foi apresentada a Antonina e limitou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos, com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, Antonina, a jovem viúva, parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o clínico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para que todas as medidas referentes à higiene se efetuassem harmoniosas. Realizada a transfusão, a doente entrou na reação característica. Contudo, Silva, o enfermeiro, fosse porque estivesse de si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido muito grande, passou ele a acusar profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Parecia haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquiria a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna, e as suas próprias forças foram insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora aquela bem-amada do passado, como que lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa que por tanto tempo lhe haviam flagelado a vida íntima. Ao registrar a sua queda de energia, o médico ministrou a ele de imediato os recursos aconselháveis.
permanecendo Mário desse modo, comodamente instalado em larga poltrona, junto dos amigos. O médico despediu-se mais animado. Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos enquanto a conversação era reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Ela era industriária e, na posição de mãe, responsabilizava-se por 3 crianças. Entretanto, poderia dispor de 2 dias. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para horas difíceis e aceitou a gentileza. Antonina, contente, prometeu regressar trazendo Lisbela, a filha mais nova, na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zulmira com as suas infantilidades, mitigando-lhe, diminuindo-lhe o coração saudoso de mãe. Evelina abraçou-a encantada. Havia se simpatizado com Antonina, como se fossem 2 irmãs. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário dispôs-se à retirada e um táxi foi trazido. Num ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Silva, olhando a companheira de excursão com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. Reconstruir a felicidade. Não com palavras, não com projetos, mas com atitudes. Nós estamos vendo, neste capítulo, o fechamento daquele ciclo de ódio, nascido lá atrás, quando Esteves, vocês se lembram, o mesmo Mário Silva, casado com Lina, a mesma Zulmira, se viu traído por ela, que foi encantar-se primeiro com Júlio, traindo Esteves com aquele garoto. Por isso Mário Silva tinha ódio do menino. Era o antigo amante. Ele fora humilhado por Zulmira, que se desfizera dele, e que no primeiro instante havia aceito a corte de Júlio, quando, depois que ela não quer mais saber de Júlio, Zulmira não tem mais interesse no Júlio, porque está apaixonada por Armando. Armando é o Amaro, o seu atual marido, naquela vida. Eram todos membros do exército na Guerra do Paraguai. Ela casa com Esteves e os 2 amigos, Júlio e Armando, visitam o seu lar. Ela se apaixona primeiro por Júlio, tem casos sexuais com o moço, depois larga Júlio, se interessa por Armando. Júlio então faz o quê? Depois de ver-se trocado, o marido vai embora. E Júlio, quando se vê trocado, ele tenta se matar, bebe veneno, não morre, mas depois que se recupera um pouco, se embriaga e se afoga. Ela, apaixonada por Armando, que é o Amaro de hoje, faz de tudo para seduzi-lo. E por fim, eles se encontram. Mas, vendo que não é o que ele gostaria, ele que tinha deixado uma noiva no Rio de Janeiro, ele consegue sair do Paraguai e volta, abandona Zulmira. Volta para sua esposa. Vai encontrar-se depois em um acidente com a Zulmira, que está ferida de morte, está recolhida a um hospital, num acidente da carruagem do próprio Armando, quando voltava para casa depois de uma noite no teatro. Ela morre vítima disto. Vejam só, agora Esteves é Mário Silva. Zulmira é a mesma Lina do passado. Júlio é o garoto
que já foi filho da Odila, agora foi filho da Zulmira. E o Amaro era o Armando, com quem Lina, no passado, a Zulmira de agora, havia se apaixonado, por quem ela devotava um afeto muito grande. Agora você entende por quê? Porque foi necessário que tudo acontecesse. Ela agora perde Júlio, sofre as consequências de uma maternidade. Que no começo ela não gostava do menino porque não tinha interesse por ele. O negócio dela era o Amaro. Tinha ciúme do carinho do Amaro pelo Júlio, porque eles haviam sido amigos na vida passada. Ela não queria saber do Júlio. Júlio era um concorrente. Então ela deixou o menino morrer afogado. Agora o menino nasce como filho dela. Ela tem um amor muito grande porque a consciência pesa. Vejam só. E o menino morre porque precisa reparar a tentativa de suicídio e o suicídio. Ele morre. Agora filho da Zulmira, filho da Lina. Ela está abatida. Ela está desanimada. E então quem é convocado agora para estar com eles, para reajustá-los todos? O Esteves, o Mário Silva, o que foi traído, aquele que viu essas pessoas se apossarem do seu amor. Ele vai encontrar agora a mesma Lina casada com Armando. E agora é o Amaro. E é chamado a ajudar. Ajudar com o seu sangue. Não é apenas com a sua boa palavra, com a sua vibração otimista. Não, é com a sua presença e diante da urgência, esquecer a traição dupla. Porque veja só, ele foi duplamente traído por Zulmira. Primeiro quando ela era Lina e ele era o Esteves. E agora, quando ele está para se casar com ela, ela se encontra com o Amaro e rompe. Antes de traí-lo, rompe o noivado, mas ele sente que é uma traição, não é? Isso ele já sentiu outrora, essa troca. Para ele foi usado, ele foi vítima. Então aquilo que ele sentiu no passado volta, fumegando a sua consciência. Então você imagina que agora, ele que também vê o Júlio, e é por isso que ele não gostava da criança, que ele queria que a criança morresse, porque o Júlio foi o primeiro com quem Lina havia se relacionado, traindo o amor que ele nutria por ela naquela vida. Era o Júlio. Ele queria que o Júlio morresse. Ele não matou o Júlio. Mas você entende por que ele não gostava do menino? Mas isso causa nele uma confusão mental, porque agora ele se sente mal, agora ele já é um enfermeiro, ele está fazendo bem, está ajudando as pessoas. Encontrou Antonina, que vai lhe dar orientações, que faz ele pensar naquela noite em que ele participa do Evangelho, porque ele vai cuidar da filhinha. Essa Antonina que tem uma visão diferente, tem uma visão nobre, enobrecida. Isto toca o seu íntimo. E então, graças a essa situação, ele está abatido. Zulmira perdeu a criança, está na cama. Agora chegou a vez de fechar esse cerco, fechar esse ciclo, de usar o perdão, usar a atitude como um fator que esquece o ontem e que faz tudo voltar do zero para ser reconstruído. Então agora, amparado por um espírito mais nobre que é o de Antonina, ele vai enfrentar os seus próprios fantasmas. Vai à casa da mulher que ele amou e que por 2 vezes o trocou. Vai ser solidário ao homem que tinha o amor da Lina, da Zulmira. Ele pensava que era dele, mas não era. E quando isso está acontecendo, surge o médico que diz: ela precisa urgente de sangue. Sangue. Que símbolo mais perfeito poderia haver do que esse, não? Um sangue para refazer. E então, ele que um dia quis se unir àquela mulher, àquele ser, carne com carne, e não conseguiu, ou foi rechaçado, agora se dispõe a dar o próprio sangue, para que o seu sangue possa estar
sustentando esse amor verdadeiro que nós devemos aprender a ter todos uns pelos outros. Não mais como donos. É a ação espontânea que você vê na tela, que você vê aí, de alguém que deseja se corrigir, de alguém que tem a consciência pesada, de alguém que se culpa de assassino. Eu desejo salvar a vida. Eu quero que a mulher que eu amei possa ter a esperança de voltar a ser feliz com o homem que ela escolheu. E eu possa me desculpar. Tudo isso passa pela cabeça do culpado. Tanto que ele se dirige a Amaro, ao marido, que sabia de tudo isso. O marido sabia que o Mário Silva tinha sido noivo da sua esposa e que certamente não tinha ficado feliz quando ela o trocou. E humildemente, Mário Silva pede a ele: permita, Amaro, que eu dê o meu sangue, que eu possa ser o doador. É como a dizer: eu respeito a sua união com ela, mas aceite que eu possa ajudá-la. É muito bonito quando, de verdade, a humildade e a sinceridade fazem parte da nossa existência. Porque isso nos faz sentir, e isto é a única coisa que eu poderia dizer, nos faz sentir que nós somos filhos de Deus. Filhos do Criador de todas as coisas. A força poderosa que ama, um amor que a gente não entende e que nos deixa a possibilidade de nos aproximarmos uns dos outros, não para arrancar mais pedaços, não para prejudicar ou pisar sobre os caídos, mas para que nós nos trabalhemos, que nós nos perdoemos, fazendo o melhor que podemos, ajudando da forma mais sincera e reajustando a nossa consciência, onde as culpas, conhecidas ou não, pulsam, vivas. Não se preocupe você em detectar para quem você tem que prestar ajuda por uma dívida. Entenda que a sua missão na Terra é fazer o bem. E você, ao fazer o bem dessa forma, espontânea, carinhosa, verdadeira, autêntica, sem esperar nada em troca, você estará ajudando. Sejam aqueles que você tem dívida, que Deus encaminhará para você, e aí vai ser mais áspera a relação. Sejam aqueles que precisam da sua ajuda, como irmãos que Deus pôs no caminho de uma pessoa boa e que serão crédito a seu benefício. Não são pagamentos de dívidas, são amor espalhado a mancheias por toda parte, de forma que a sua vida terá valido a pena, não pela dívida que pagou, mas pelo bem que fez. Isto é ser filho de Deus. E é assim que nós poderemos compreender como nos desculparmos dos nossos erros. Todos nós temos delitos, todos nós temos coisas erradas que já fizemos. É a nossa consciência que precisa ficar feliz. Eu fiz alguma coisa de bom, alguma coisa que foi espontâneo, foi do meu coração. Foi para o bem de alguém. Eu fiz, não para aparecer, não para ficar rico, não para conseguir um emprego, não para conquistar alguém. Eu fiz porque eu tive a alegria de fazer aquilo da melhor forma. Só você, como o André Luiz contou no Sentimento de Mário Silva, só você para saber como isto é uma alegria que não tem medida semelhante na terra. É quando a sua consciência te perdoa e você é feliz, mesmo que seja sozinho, mesmo que não esteja um companheiro ao seu lado, mesmo que não esteja a sua esposa que você amava te fazendo carícias. Você é feliz porque perdoou, esqueceu, desejou que eles fossem felizes. Esses que foram embora, deu o seu sangue para que eles pudessem reconstruir o seu caminho. Ah, que coisa linda, não é? Então, na semana que vem nós vamos para o capítulo 37. O título é Reajuste. Então, vamos reajustar, vamos nos preparar para ele? Vá lendo. Obrigado pelas suas palavras, pelos carinhosos e-mails que recebemos. Obrigado pelos joinhas. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe estes vídeos. Tem tanta gente que mudaria a sua vida se soubesse deste livro, se entender o que está nele e ver que não há
ponto final para a culpa, a não ser quando a gente faça o bem àqueles que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram. Pense nisso. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Aceite o meu abraço e o desejo que sempre aqui externamos quando terminamos o nosso programa, de muita paz.